sou Rejane, sou uma das palestrantes da noite de hoje. Recebi essa honra aqui, juntamente com a nossa linda Terezinha, que depois faz a segunda parte. E hoje o nosso tema é o capítulo 3 do Evangelho de Jesus, que nos fala, né, que há muitas moradas na casa de meu Pai. Acho que todos vocês já ouviram essa expressão, esse termo contido no Evangelho de Jesus. Pois bem, o que isso quer nos dizer? Que existem muitos patamares de evolução, né? E que em muitas dessas casas há sempre uma escola e um hospital para nos socorrer, visto que fomos criados com muito amor. Somos a semelhança do nosso Pai Criador, né? Do nosso Pai, da nossa Mãe, da fonte criadora, da fonte maior. E que amor maior podemos ter do que este, que foi Cristo Jesus, que passou por essa terra, é o nosso irmão mais velho. Sim, ele é nosso irmão. Antigamente, na época de Jesus, era costume da época, quando o pai desencarnava, fazia passagem para o plano espiritual, né? Os bens eram divididos e era feito um testamento. E ele deixava sempre o maior quinhão da sua herança para o seu filho varão, o filho mais velho, que era aquele que ficava no lugar do pai para cuidar daquela família. As famílias viviam num núcleo familiar único. Os pais, os filhos, aqueles filhos cresciam, faziam suas famílias, tinham seus filhos, mas continuavam sempre naquele mesmo núcleo familiar, o clã, né? E que amor maior foi esse? Que o Pai Criador, a fonte criadora de todas as coisas, desse universo maravilhoso que temos aí, e que a nossa mente pequenina não consegue nem mensurar, podia ter nos dado. Nos deixou um irmão varão, um irmão mais velho, que veio cuidar de nós. E esse irmão cumpriu à risca a incumbência que nosso Pai deu para ele. Ele criou este mundo em que vivemos, esse orbe chamado Terra, criou uma galáxia inteira que conhecemos por Via Láctea, mais ou menos assim, eu estava ouvindo uma palestra hoje do Haroldo, que falava em 200 bilhões de galáxias e mais alguns 100 bilhões de sóis. Então, meus irmãos, eu, na minha boa ignorância, não consigo imaginar uma coisa tão grandiosa. E aí o Pai, se fazendo pequeno, nos deu Jesus. Jesus moldou com as suas próprias mãos este planeta maravilhoso que hoje habitamos, que é a nossa casa. Visto que somos todos irmãos, filhos de um único pai e uma única mãe, feitos do mesmo barro, da mesma matéria, fluido universal. Fluido universal nada mais é do que amor materializado. Vejamos como somos importantes. Jesus fez a casa, colocou o alimento, colocou a natureza, colocou a água, colocou o remédio, fez desta casa uma escola, fez desta casa um hospital. E acolhe de braços abertos todos aqueles que aqui vieram morar. Que maravilha tudo isso. Sim, meus irmãos, a Terra é uma escola e também um hospital. Visto tanta loucura aí na rua. É guerra, irmãos matando irmãos. E na guerra não tem vencedores,
porque a guerra é desamor. Ao invés de erguermos a nossa mão para ajudarmos o nosso irmão, para carinhar o nosso irmão, imagina a gente pegar numa arma e sair matando meio mundo. Não foi para isso que fomos criados. Mas, enfim, a chance é igual para todos. Estamos numa fase de transição planetária. Essa transição já vem há mais ou menos uns 300 anos. Na realidade, essa transição vem da época que Jesus pisou nesta terra. Isso vem sendo preparado há muitos e muitos séculos, há milênios. Né? Jesus, a sua reencarnação, ele não reencarnou, ele encarnou na figura de Jesus, ou seja, Jesus ser humano, né? Que recebeu a força crística, que é essa luz, essa imensidão, essa consciência que a gente não consegue atingir, levou mais de 1000 anos para ser programado e poder se concluir. Então, os irmãos imaginem o quanto esta tarefa foi difícil e árdua. Ter que baixar aquela vibração, aquela luz, aquele valor quântico enorme, porque o espírito tem um peso quântico, tem uma massa, apesar da gente não imaginar, né, porque a gente não enxerga, a grande maioria não enxerga, ele tem um peso, ele tem uma matéria. E aí, veio a esta terra e permitiu que todos nós tivéssemos uma chance de recuperação. Se é uma escola, nós entramos no prézinho, fomos criados todos iguais, simples e ignorantes. Simples porque fomos criados com amor. E ignorantes porque não sabíamos nada quando fomos criados. Mas a criação, ela não larga a gente aleatoriamente. Se nós que somos falhos, fizemos questão de cuidar dos nossos filhos, trazê-los pela mão até que eles consigam caminhar com suas próprias pernas, tendo condições e discernimento de saber o que é certo, o que é errado, de conseguir se sustentar, de conseguir trilhar o seu próprio caminho. Imagina o Pai. O poder da criação se ia nos largar ao léu. Não. Fomos feitos todos com muito amor. E aí, se estamos numa fase de transição planetária tão acelerada, por que temos tanta violência? Porque a grande maioria já está em certo grau de consciência de que só o amor nos eleva. Os irmãos devem estar ouvindo muito na internet falando sobre ascensão planetária, ascensão dos espíritos, aquele que vai ficar aqui, aquele que vai para outros orbes, aquele que não tem mais chance na Terra. Nós estamos aqui em última chance, somos nós os trabalhadores da última hora, nós estamos em recuperação, nós recebemos a nossa última chance. Vamos abraçá-la com a verdadeira força que ela merece, para que a gente possa continuar nesse planeta maravilhoso que foi criado para nós, para que a gente possa continuar convivendo de forma tão maravilhosa com tudo que está aí exposto. Mato, animais, águas maravilhosas. Esse planeta tem sol de todos os cantos. Tem tudo que nós precisamos. Então, vamos aproveitar a recuperação que nós estamos tendo. Porque nos foi permitido uma segunda época para que a gente pudesse, na próxima encarnação, passar do primário, né, o antigo primário, para o ensino médio. Para que a gente possa entrar num planeta de regeneração. Porque, a despeito de nós, o planeta, como corpo vivo, irá ascender.
Mas ninguém vem fazer o trabalho que cabe a cada um de nós, que é a nossa autoiluminação, a nossa autocuidado. Nós cuidarmos de nós e cuidarmos daqueles que estão na sua volta. Cuidar da nossa casa planetária, como cuidamos da nossa casa. Cuidar de tudo que está aí à volta, porque nada nos pertence. A gente só leva dessa terra aqui o que cabe no coração, gente. A gente não leva o corpo físico. A gente só leva aquilo que a gente amou, que a gente aprendeu, que a gente doou ao outro. A caridade que nós fizemos. Mas caridade é muito mal entendida. Porque caridade não é dar aquilo que eu não preciso. Caridade é dar com amor. Porque caridade nada mais é do que amor em ação. Se não existir amor, não é caridade. Estamos nos livrando de qualquer coisa. Agora, quando eu faço com amor, que eu reconheço que ali tem um ser igual a mim, ele trilhou caminhos diferentes do meu. A gente sabe que não existem inocentes, que as pessoas sofrem porque alguma coisa tem a aprender. Eu tenho para mim, que sempre que eu fico doente eu pergunto, o que é que eu não aprendi ainda? O que eu tenho que aprender com isso que eu estou passando, gente? Ao invés de ficarmos reclamando, vamos olhar onde erramos, vamos procurar, não para nos autopunir. Não é essa a nossa missão, nos autopunir. A nossa missão é nos amar, é nos respeitar, é amar e respeitar o nosso próximo. Jesus trouxe um evangelho, que é a Bíblia, campeia por este mundo afora. Todo mundo fala de Jesus, todo mundo fala do evangelho, mas poucos agem com aquilo que ele pediu. Ele resumiu tudo isso em 3. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu não consigo amar, eu não consigo entender que eu faço parte de um todo e que eu tenho que me modificar, sou eu que faço as minhas escolhas. Sou eu que tenho que me auto-iluminar. E não basta só conhecimento. Eu tenho que pôr em ação, eu tenho que amar, eu tenho que fazer. Ninguém vai vir fazer por mim. Amar ao vosso Deus sobre todas as coisas. Se eu agir assim, eu estou amando Deus. Se eu amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, se eu aprender que eu tenho que me amar, eu tenho condições de amar o próximo. Então, eu estou amando aquele Criador, aquele que me criou. E crescer, gente, crescer, só se cresce através do amor. Nenhuma criança aprende a amar se for espancada. Nenhuma criança aprende a amar e a respeitar se ela só receber repreensões. Se ela só, perdão a palavra, mas é isso, se ela só receber esculachos. As crianças aprendem a amar vendo exemplos. As palavras são importantes. As palavras até educam. Elas sempre nos dizem alguma coisa. Aliás, no centro comercial João Pessoa, ou no shopping João Pessoa, no cinema tem uma frase muito interessante. Tudo que dissemos aqui, agora, ecoa por toda a vida. Tudo que dissemos de bom e de mal fica ecoando nesses muitas galáxias, entre esses muitos sóis, nessa vastidão que tem aí que a gente não consegue nem mensurar. Então, nada se perde. Tudo se transforma. As leis de Deus são imutáveis. E a nossa auto-iluminação passa pelo amor. Porque não basta eu ter conhecimento. Não basta eu amar só aqueles que me amam. Não basta eu amar só aqueles que estão à minha volta.
eu tenho que ter empatia com tudo que está acontecendo. Eu não devo assumir as dores do outro. E eu até confesso para vocês o seguinte, para mim isso é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Porque eu acabo sentindo a dor do outro. E quando eu vejo, eu estou mais envolvida do que eu deveria. Né? Eu sei que eu tenho que ajudar. Eu faço de todo o meu coração. Mas eu tenho que me portar como tal. Aquela lição é do meu irmão, não é minha. Eu posso auxiliá-lo com uma palavra de carinho, com alguma coisa que ele esteja precisando. Né? No condomínio onde eu moro, mesmo prédio da minha mãe, o porteiro esse dia me perguntou, mas que tanto a senhora passa com um prato de comida para lá e para cá? Aí eu disse para ele assim, o senhor não sabe que eu levo comida para minha mãe, eu levo comida para minha amiga ali, que está doente, né? Idoso, eu fosse porteiro. E comidinha simples, comidinha de casa, né? Então, assim, ó, ele achava muito estranho que toda hora eu passava com um pratinho de comida, né? Mas eu tive que entender, foi muito difícil socorrer uma vizinha que tinha dores horríveis, dor de coluna. Eu sentia as dores dela, né? Aí eu tive que parar e sentar. Eu posso auxiliar, ir lá, ajudar ela a tomar um banho, botar no banheiro, se tiver que passar uma vassoura, um pano, a gente faz. Levar uma comida, um remédio. Daí ela disse assim para mim, ai, tu pode vir me ver de madrugada. Entrava eu na casa dela, eu tinha medo que ela acordasse, né? Aí eu ia lá, olhava, porque ela tomava tanto remédio, que eu acho que ela não tinha medo de não acordar. Levei para o hospital, hospitalizei. Mas eu não posso, eu tenho que saber que meu limite vai até ali com todo o meu amor. Tem a parte dela, tem a parte da família dela. Eu confesso que eu ainda tenho muito que caminhar nessa parte. Então não é porque a gente está aqui falando de Jesus, falando dessas lições maravilhosas, que a gente já aprendeu tudo. Não, a gente está aqui porque a gente também está aprendendo. Toda vez que a gente prepara uma palestra, é um momento de estudo, é um momento de meditação, é um momento de autoconhecimento para a gente. Eu tenho certeza que para qualquer palestrante é um desafio. Porque o mesmo capítulo, a mesma mensagem, a mesma frase do Evangelho, lida pela mesma pessoa, em ocasiões diferentes, nos passa sempre uma coisa que nós não vimos. Então, acontece isso com a gente também, que estuda muitos anos o Evangelho. Não é assim? Muitas vezes eu paro e olho ali e eu digo, gente, essa vírgula aqui, como eu não vi antes. Aquela vírgula trocou totalmente o sentido daquelas frases. Muitas vezes eu vou lá no Google, eu já ligo o computador e já vou lá no Google, já vou olhar lá no dicionário e já pego o dicionário de filosofia e vou olhar e digo, gente, como é que eu não me dei conta disso aqui antes? Então vejam bem, vocês são os trabalhadores da última hora, tanto quanto nós, quanto qualquer um aqui na casa. Porque trabalhador da última hora não é só aquele que está dentro do centro espírita, que trabalha no centro espírita, não. É qualquer um de nós que entende a mensagem de Jesus, resumida em 3 frasezinhas. Amar a Deus como todas as coisas, amar ao nosso próximo como a si mesmo. E qual é a terceira? Qual é a terceira, Terezinha? Ih, ninguém estudou em casa. Qual é a terceira, gente? Fora da caridade não há salvação. Mas não esqueçam que caridade não é só caridade material, caridade espiritual. Aquela que eu faço durante a minha oração, que eu penso naquela pessoa que me fez tão mal. Não é só naquele que me pediu socorro. Aquele que me fez mal também veio me ensinar alguma coisa. A gente sempre acha, ai, que mágoa. Eu não tenho tempo para sentir mágoa. Eu sou muito brava, já falei para vocês, a grande maioria que já ouviu falar isso.
Eu vim domar, me domar. Eu sou furiosa. Mas hoje eu sou um animalzinho já educado, porque eu já sei educar os meus sentimentos. Eu sei que isso não vai me levar a nada, a não ser me envenenar mais o meu estômago, que já é meio balhado, minha boca, a minha coluna. Então, assim, gente, a gente tem que aceitar as lições e não se vitimar com elas. Eu ouvi esses dias uma pessoa, essa pessoa, eu fiquei assim, bem chateada quando ela me disse, sabe? Ela tem esclerose múltipla. E aí ela me disse o seguinte: olha, eu sei como é que tu já nem enche teu olho d'água aí. Pois eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho essa porcaria dessa esclerose múltipla aí, mas ela não me tem. Eu não vou me entregar. Eu vou morrer brigando com ela, mas eu não vou me entregar. Então, gente, só se entregue ao amor. Só se entregue com amor. O resto acontece. O amor é mágico. Mas amar a todos indistintamente. Não só aqueles que nos fazem o bem. E olha, não é fácil. Ninguém disse que a lição é fácil. Porque não é. Mas como tudo na vida, é uma questão de exercício. Eu venho aqui e humildemente eu digo para vocês, eu boto meus defeitos aqui. Né? E esses 2 que eu citei aqui são só 2. Tem muito mais. Mas é a minha autoiluminação, ninguém vai fazer por mim. Porque se autoiluminar é tomar posse do nosso poder, é tomar posse do poder que a criação nos deu, é tomar posse da lição que Jesus nos trouxe. É caminhar com Maria. Caminhar com aquele que tem a luz, que tem um candeeiro, que consegue iluminar os nossos caminhos. É na companhia dos bons que a gente aprende, mas é na companhia dos maus que a gente quer ficar, porque a gente não pensa. Aquele que nos faz mal, ao invés da gente se ofender, a gente deve pensar: o que eu tenho que aprender com isso? Talvez a ser mais humilde, a saber que eu não posso ter razão sempre, que eu não posso ganhar sempre, né? Eu já penso diferente, já aprendi essa parte aí, porque eu já penso assim, ó. Se eu ganhei, eu aprendi. Se eu perdi, eu também aprendi. Então eu não perdi tão feio assim. Eu perdi tentando acertar. Isso passa pelo auto-perdão. Porque como que eu posso perdoar o outro se eu não consigo me perdoar? Eu passei por poucas e boas e quando eu digo para as pessoas, mas eu perdoei. E eu digo para vocês, meus irmãos, se essas pessoas precisarem de mim, eu vou socorrer. Eu sou capaz de levar para minha casa para cuidar. Porque eu perdoei. Eu entendi que a gente não tira nada de quem não tem para dar. E aí eu penso, que bom que sou eu a perdoar e não sou eu que tenho a necessidade de pedir o perdão. Só aí eu já estou no lucro. Então vamos sair da posição de vítima e vamos nos colocar na posição de controle de nossas vidas, que foi isso que Jesus veio nos trazer. Terezinha, agora é o passe, né, que vem em seguida. Faço a palestra. Então, meus irmãos, eu espero do fundo do meu coração que eu preparei esses tópicos para vocês com muito amor. E até vou dizer uma coisa para vocês, eu perdi o meu evangelho no táxi. E mais a minha Sharp na correria, de bota o jaleco e bota casaco, né? Mas foi com muito amor que eu estudei para vir dizer isso para vocês. Sintam-se todos abraçados, um beijo em cada coração. E lembrem-se, Jesus é nosso irmão. Ele não é só nosso amigo, é nosso irmão, é o nosso socorro. Olhem para cima e não para a pedra que tropeçaram.